César Teles Viagem 1, esse é o nome do canal. É isso aí, meus amigos, sejam sempre bem-vindos no canal. Sempre vai ser uma grande satisfação estar mostrando para vocês muitos lugares lindos e maravilhosos em meio à praia, à serra, o sertão, cidades, monumentos históricos, histórias e muita coisa aí legal. O destino de hoje vai ser, novamente, uma história. Essa história é baseada em fatos reais. E essa história, ela, se fosse para fazer mesmo, nos dias de hoje, para filmar, daria para fazer um filme. Essa história aconteceu comigo, eu tinha na época uns 10, 11 anos de idade, mais ou menos. Eu não recordo aí a idade, mas é na média de 10, 11 anos, por aí. E essa história, na época, né, que não existia internet, faz muitos anos, faz mais de 30 anos, não existia internet, computador, ninguém nem ouvia falar em computador, e já faz muito tempo, né? E fazer o que eu fiz na época, as pessoas não tinham coragem de fazer o que eu fiz, não tinha coragem, era muito arriscado, era muito perigoso, e eu enfrentei cada coisa na minha vida, já enfrentei tanta coisa que vocês não imaginam. Eu tenho muitas histórias para contar para vocês. Além de eu mostrar essas belezas naturais, eu estou tendo a oportunidade de contar histórias da minha vida mesmo, pessoal, para que vocês tenham conhecimento, quem era eu antigamente, o que eu fazia, se eu tinha coragem, se eu não tinha coragem, e quem era eu realmente, né? Então, eu estou tendo essa oportunidade para contar para vocês, amigos do canal. E tudo é real, essas histórias não tem fake, não tem mentira, é tudo real. Então, vamos aí para a história, né? Essa história, eu saí de Itapipoca, na época, era eu e outro amigo meu. Tudo que a gente combinava um com o outro, a gente fazia. Tipo, a gente vai viajar para um lugar, a gente ia, vai viajar para o sertão, para a praia, para a cidade, né? Antigamente, isso daí só quem fazia era adulto, gente grande, gente de idade. Criança não fazia isso, era sempre acompanhado com os pais. E nesse dia, a gente conversou e a gente decidiu ir para Fortaleza, da cidade de Itapipoca para Fortaleza, sem conhecer nada. Eu tinha ido uma vez com um tio meu, isso é para Fortaleza, né? Fazer tudo o que eu fiz, o que eu vou contar hoje, fique aí no vídeo aí que vocês vão saber como a história é forte. Então a gente decidiu ir, os meus pais, né, nunca foram ricos, mas sempre teve condições financeiras assim para bancar, né, a vida da gente, dos filhos, da família, né, da minha mãe, da gente. E a gente sempre teve o melhor, né, em alimento, em roupas, calçados, escola, a gente sempre teve naquela época. A gente não tinha motivo para fazer tais coisas, né? Só que eu sempre fui aventureiro, para você ver. Eu sou aventureiro no sangue. Então eu pedi meu pai, né, dinheiro, todos os dias ele me dava dinheiro, né? Trabalhava no mercado da carne e trabalhava por conta própria. Minha mãe também era muito negoceira. E aí, daqui uns dias desses eu conto até a história deles aí. Aí no caso, ele tinha me dado dinheiro e eu saí de casa como se fosse pro sertão, né? Como se fosse pro sertão lá da família da minha mãe. Mas aí foi tudo tramado, eu e meu amigo. A gente tinha que ir até a rodoviária, chamava agência antigamente. É rodoviária, né? Mas antigamente não existia rodoviária aqui, era agência. E essa agência, né, para poder viajar de menor, tinha que ir com pessoas de maior. Então a gente teve que passar a primeira etapa, né, que foi difícil. Compramos aí a passagem, eu comprei a minha passagem, a passagem do meu parceiro. Nós somos mais ou menos quase da mesma idade, né? Na época era 10, 11 anos. E aí
foi comprada as duas passagens e o vendedor perguntou, vocês estão com quem? E a gente teve que, né? Não, estamos com a mãe, né? Ou com o tio, tá dentro do ônibus, pediu para comprar aqui a passagem. Aí tivemos que, né? E aí naquele tempo as coisas eram mais fáceis de acreditar, né? Hoje em dia tudo é mais difícil. Aí ele vendeu a passagem. A gente foi, entrou no ônibus, depois foi o fiscal, verificou, a gente pertinho do pessoal lá, né? Eu sei que passou, deu certo. Nós era muito inteligente e sabido na época, né? Pela idade que nós tínhamos. Então a gente foi rumo Fortaleza. Sem nunca ter ido só, sem nunca ter andado por onde nós andamos. Então a gente foi. Quando a gente chegou em Fortaleza, no lugar que é chamado Antônio Bezerra, né? Que é ali onde ficava a rodoviária, fomos deixados lá. De lá a gente teve que andar para um bairro que chama Bairro da Estação. Então, para a gente poder ir até esse lugar era muito longe para ir a pé. Eu não sei quanto que dava a quilometragem, mas era longe, viu? Era bastante longe, muitos quilômetros. Mas a gente empolgado, a gente alegre, ali para a gente era uma diversão. Então a gente foi até encontrar a casa do meu tio, que eu tinha ido uma vez com ele de táxi, né? A gente foi a pé, perguntando, né? Perguntando onde é que fica o bairro da Estação, isso e aquilo outro, perguntando, até que a gente chegou na casa do meu tio. Quando a gente chegou na casa dele, ele ficou admirado. Vocês vieram com quem, né? Aí lá vem todas as perguntas. Pergunta para um lado, pergunta para o outro. Não, a gente veio só, a gente anda nós dois. Como foi que vocês chegaram até aqui? Porque é muito difícil, vocês dois são meninos. Eu falei, mas deu certo, a gente perguntando um, perguntando a outro. Aí, ok. Aí dormimos lá, a gente foi num sábado, né? Aí quando foi de manhã, a gente perguntou a ele, meu tio, aonde é que fica a Barra do Ceará? Que é a praia, né? E a Barra do Ceará, da casa do meu tio, para lá é muito longe, muito mais longe. E então ele falou naturalmente, fica em tal e tal canto, né? Eu falei, ensina aí pra gente. Ele achou que eu tava brincando. Ensina aí pra gente como é que a gente faz. Ele falou, tu pega aqui, ali, né? E segue direto. Aí ficou tudo na minha cabeça. Aí ele ficou na dele, ele não acreditou que a gente fosse, né? Ele falou depois pra gente que jamais imaginou que nós poderíamos ir, porque era quase impossível. Dois meninos, né, um de 11, 10 anos, ou de 10 a 11 anos, andar só dentro de Fortaleza, né? Fortaleza sempre foi um lugar perigoso. Não que nem hoje em dia, que hoje em dia tá demais, mas antigamente era melhor para se andar, né? Então a gente seguiu, eu mais meu colega. O meu tio deu as instruções, a gente foi e seguiu. Bairro, passando de bairro para bairro, e pegamos a avenida, e até que a gente chegou num determinado lugar, a gente ia conversando, ia brincando, se misturava com as pessoas fazendo um cupezinho, né? Aquelas carreirinhas, e a gente se misturou lá, a gente até correu também, que nós era divertido, né? Menino se empolga com tudo, eu sempre fui empolgado assim com as coisas, sempre gostei da naturalidade, né? E chegou uma certa altura, eu olhando para trás e conversando. Tinha uma placa, né? Uma placa de sinalização. Olha, eu olhando para trás e conversando. Só senti foi aquele impacto. Puf! Me jogou para trás. Eu barruei na placa. Foi assim uma pancada grande, viu? Eu bati na placa, ela me jogou para trás. E aí foi muito motivo de risada aí do meu colega, né? E mesmo assim continuamos, né? Era tudo válido, né? No bom sentido, coisas boas. Antigamente as coisas eram natural, as coisas eram legal. Hoje em dia as coisas estão tudo mais difícil. Qualquer coisa é um motivo para discussão, qualquer coisa é um motivo para um querer fazer maldade um com o outro, mas antigamente não. Era muito bom. Quem é daquele tempo sabe o que eu estou contando. Então a gente seguiu. Aí fomos, né? Na avenida, começamos a ver barco grande. Há uns barcos bem grandes, barco muito bonito, eu fiquei muito admirado, nunca tinha visto, né? Os barcos de ferro, que naquele tempo, quando você chegava na Barra do Ceará, você via muita embarcação, os barcos de ferro,
E chegamos, fiquemos alegres, felizes, né? Aí a gente, sem dinheiro, não tinha mais dinheiro, né? O dinheiro que meu pai deu, a gente tinha gasto com passagem, que foi a passagem do ônibus, né? Ele não deu tanto assim. E aí, quem conhece a Barra do Ceará sabe que é uma ilha que fica do outro lado. Não tinha passagem de... não tinha caminho para lá, era só barco. Lá tinha muitos barcos e eles pegavam os turistas, as pessoas e levavam para o outro lado e cobravam o dinheiro, né? Era como se fossem os táxis. Então, a gente pensou, e aí, meu irmão, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos atravessar para o outro lado? Aí ele falou, rapaz, vamos fazer alguma coisa, porque sem dinheiro não tem como atravessar. E aí nós éramos muito sabidos, né? E ele colocou na cabeça, ele falou, olha, tá vendo aquele senhor trabalhando naquele barco grande? Vamos ajudar ele, que ele vai, vamos trabalhar, vamos falar para ele que ele está precisando de trabalho. Para adquirir dinheiro, né, para poder nós atravessar. E fomos nós lá. Chegamos lá, nós perguntamos lá ao senhor, meu senhor, você está precisando de ajudante? Ele consertava os barcos, né? Aí ele falou, não, eu não estou precisando não, já estou até indo embora. Mas vocês andam com quem? Ele falou, anda só nós dois, contamos a história, né? Aí ele disse, olha, vocês querem dinheiro para quê? É porque nós queremos atravessar para o outro lado, que a praia fica do outro lado, né? Aí ele falou, olha, faz assim, vocês me ajudam um pouco aqui. Ele estava terminando, né, finalizando lá o barco, né, fazendo lá um trabalho. E aí, quando eu finalizar, vocês levam as bolsas, me ajudam a levar para o carro, tá certo. Então a gente ficou ali, já conseguiu esse trabalho. Então ali ele deu um certo valor, né, ele deu um certo valor para a gente, ficou admirado que nós estávamos ali, não tinha acompanhante, 2 meninos, né, numa cidade muito grande, que é Fortaleza, né? Para nós que era acostumado aqui no interior, numa cidade pequena. Então, eles deu dinheiro lá pra gente. Esse dinheiro dava passagem para mim, uma para mim e outra para o meu amigo, né? Era só de ida, não tinha de volta. E a gente foi animado, né? Outra conquista. Então, a gente pegou o barco, lá tinha muito menino, do lugar, né, que é a Barra do Ceará. Então a gente viu aqueles meninos pulando. Antes de nós pegar o barco, né, a gente viu aqueles meninos pulando. Aí a gente falou, olha, vamos fazer assim. Vamos fazer a mesma coisa que aqueles meninos estão fazendo. Como o nosso dinheiro só dá para ir, então a gente vai guardar esse dinheiro para vir na volta, que é mais difícil. Deixar garantido. Para ir é mais fácil. Quando o barco estiver chegando, já pertinho de desembarcar as pessoas, a gente pula na água que nem aqueles meninos estão fazendo. E assim a gente foi. A gente foi, né? Quando a gente chega, aí ele fala um pro outro, agora. A gente pula, eu pulei para um lado, ele pulou para o outro. Quase no raso, né? Porque ninguém ia pular no fundo. E aí, escapemos. Aí não pagamos. E ali para nós era coisa de menino, né? Não tinha maldade, não tinha isso, não tinha aquilo, que nem hoje em dia. Quem é que não passou a adolescência com algum tipo de coisa, né? E naquele tempo muitas coisas eram saudáveis, né? Então, a gente foi, né? Era cedo, nós fomos cedo. Aí eu sei que a gente começou a ficar pela praia, ó. Tomamos banho. Jogamos bola, arrumamos uma amizade. Nós tínhamos uma facilidade de arrumar amizade. A gente brincou demais, demais. Aí teve a hora mais difícil, hora da fome, sem nem um centavo. Tinha só o dinheiro de voltar. Aí era hora de almoço, com muita fome. Quando a gente toma banho, fica com muita fome, né? Principalmente em praia ou açude. Aí fomos dar umas voltas. Cheiro de peixe, cheiro muito bom. Quando você está com fome, dobra a fome, né? O cheiro que você sente dobra a fome. O cheiro do peixe. E aí ele viu um cidadão na mesa, né? Muitas mesas que tinha lá, muita comida. E aí o rapaz tinha comido mais ou menos ali a metade da comida, um pouco. Esse rapaz saiu para tomar banho, você estava com a família. E esse meu amigo disse assim, olha, a gente está com fome. A mesa está
abandonada. Abandonada não, o rapaz saiu para tomar banho. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que comer, ninguém vai passar fome. Aí eu falei pro meu amigo, rapaz, olha, eu acostumado a ter tudo na minha mão, né? Meus pais sempre me davam, mas naquela hora não tinha pai, não tinha mãe, não tinha dinheiro, e a fome, né? Aí eu falei assim, eu não tinha coragem de fazer o que aquele meu amigo fez. Eu falei, não, você vai e eu fico esperando. Ele foi lá e trouxe o prato de comida. Além da comida, ainda trazia o refrigerante. Sentemos ali e ali a gente comeu, né? Comeu a comida, comeu o peixe. Agora apagou aqui a lanterna. Apagou aqui. Mas vai ficar escuro, mas tá dando para vocês verem, né? Eu vou pedir aqui para minha parceira acender ali a luz. Acende aqui a luz, por favor. Essa outra luz aí. Para dar uma claridade, né? Porque apagou e ficou meio escuro. Bem na hora da história. Mas como eu estou contando, né, a história. Então, vamos lá. Aí a gente depois tinha comido, né? A gente tava bem. Aí nós voltava a tomar um belo banho de novo de praia. Muita gente na Barra do Ceará. Era uma das praias mais movimentadas de Fortaleza. Era incrível, maravilhoso. E nós enfrentando tudo. Arrumamos muita amizade lá com os meninos de lá, jogando bola. Naquele tempo não tem o que tem hoje em dia, né? E era saudável, né? Então a gente, depois tinha tomado muito banho, já era tarde, já estava ficando tarde, eu acho que na média de nós tínhamos saído de casa umas 6 e pouco da manhã, né? E aí a gente estava saindo de lá mais ou menos umas 3 horas para poder chegar em casa, que o percurso era muito grande, era longe demais, vocês não imaginam, para 2 meninos, né? Então a gente foi seguindo. Atravessamos o barco, pagamos, né? Dessa vez, a gente pagou e começamos indo na beira da praia. A gente viu um montão de meninos, né? Muitos meninos. O Ceará chama montão, né? Aí eles estavam correndo e a gente pensou, o que aqueles meninos estão fazendo? Vamos lá. Nós éramos muito curiosos, né? Quem é que não é, né? Aí a gente foi. Aí chegamos lá e perguntamos, rapaz, o que vocês estão fazendo? Rapaz, estamos pescando caranguejo. E nós não tínhamos nenhuma experiência de pescar caranguejo. Lá vai, nós se metemos no meio deles. Bora pescar caranguejo. Olha, eles metiam a mão no buraco e eles tiravam numa facilidade o caranguejo, né? E eles pescavam muito caranguejo, pegavam muito, né? E aí lá vai nós também. Eu sei que nós metia a mão e meu amigo levava o caranguejo, grudava nos dedos, ele saía correndo com o caranguejo na mão e aquela loucura. Então, aí foi mais uma aventura que a gente passou ali. Passou uma boa parte ali pescando caranguejo. E outra que nós enchemos, quase enchemos assim um saco. Eu acho que era 2 sacos de caranguejo, só que os caranguejos eram pequenininhos. Era quase uns 2 sacos. Nós não sabia pegar, né? Mas o que a gente pegou, levou para casa. Então a gente continuou. Chegamos em casa à noite. O meu tio já estava desesperado. Não sabia onde a gente estava. Porque ele não acreditou que nós fosse para a praia. E ele perguntou, e aí, onde é que você estava? Nós chegamos no escuro, né? Aí nós falamos, rapaz, nós fomos para a Barra do Ceará. Rapaz, vocês foram para lá, vocês acertaram. Fomos sim, acertamos e foi bom. Trouxemos até caranguejo para comer, né? 2 sacas de caranguejo. Aí ele disse, rapaz, eu já ia até ligar para a polícia para poder procurar vocês. Achei que tinha acontecido algo de ruim com vocês. Eu falei, não. Foi muito bom o nosso passeio. Claro, foi muito arriscado para a época. E se tivesse a maldade que tinha hoje em dia, aí sim, o negócio poderia ter sido feito. Mas não tinha. Era aquele tempo, as coisas eram melhor para andar em Fortaleza. Então, pronto, fiquemos lá. De lá a gente foi embora, né? Passemos, acho que viemos, não sei se a gente passou mais um dia lá ou 2 dias. Casa do meu tio, viemos embora para casa. Aí minha mãe falou, onde é que você estava? Ela achava que nós estávamos no sertão. Aí eu falei, mãe, sabe onde é que nós estávamos? Nós estávamos em Fortaleza. Aí ela não acreditou, não acredito não. 2 meninos, sair daqui só 2 meninos para Fortaleza, não acredito. Aí eu falei para ela, você não acredita não? Pois vai lá no banheiro,
pegue uma bermuda, que eu andava com ela, e passe a língua. Prove a bermuda não, a cueca. Eu era um calção com a cueca, né? Prove que você vai sentir o gosto do sal. E ela foi, ela provou, e quando ela provou, ela sentiu que estava salgado, falou, realmente, vocês foram mesmo. Ela ficou também surpresa com tudo que aconteceu, né? E outra coisa, eu vou contar aqui, que eu esqueci de contar no começo, assim, quase no meio da história. Eu, na época, naquele tempo, épocas de inverno, dava uma coceira, uma espécie de uma virose hoje em dia, né? Naquele tempo dava em muita gente, chamava curuba. Era uma coceira que dava do inverno. Então o meu corpo ali, eu tava com esse negócio, com curuba, na época. E curuba era tipo assim, você coçava e ficava com o corpo cheio de caroço. O pessoal aí que estão assistindo, que são do Ceará ou até de alguns lugares do Nordeste, deve saber o que é curuba. Era uma coceira que dava, né? Então, de tanto eu me coçar, eu estava em carne viva. E antes de eu entrar dentro da praia, eu não tinha pensado muito que aquilo dali ia doer. Imagine você em carne viva, na bunda, dava muito na bunda aqui por detrás, era tipo um impinge, né? Na bunda aqui. Aí pensei que eu fui e entrei na água, fui com tudo. Olha, você não imagina o que foi que eu passei. A coceira multiplicou várias e várias vezes. Além da coceira, o ardor e a dor. Do jeito que eu entrei dentro da água salgada, eu saí dali de dentro ali que nem um foguete. A coceira era tão grande, o ardor era tão grande que eu me arrastava no chão. Sentado que nem cachorro quando tá com verme, ele sai se arrastando a bunda. Então fazia aquilo dali. E quanto mais eu coçava, mais coçava. Foi horrível. Mas eu digo uma coisa para você. No outro dia, matou a coceira, matou a curuba. Eu acho que com uns 2, 3 dias estava tudo seco. Foi o remédio. Foi o sal da praia. Né? E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para que vocês venham ver todos os vídeos que tem por vir. E é isso aí. Indique aí esse vídeo aí para outros amigos, né? Deixa um like, compartilha. E até o próximo vídeo. E tem mais novidade aí, viu? Esse canal é um canal de novidades. É um canal que sempre está mostrando coisas diferenciadas. Quando não estou na praia, estou na serra. Quando estou na serra, estou no sertão. Quando não estou no sertão, estou na cidade. Quando não estou na cidade, estou contando as histórias aqui para vocês. História real. Essa história é real e aconteceu comigo. Tá bom? E tem muito mais outras.